Davi, ele era um bom mordomo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a generosidade de Davi e do seu povo e o princípio da mordomia, que ele fala que tudo vem de Deus. Hoje eu li aqui sobre 1 Crônicas 29 e eu tive um grande aprendizado. Deus falou no meu coração, falou comigo, cheguei a me emocionar. Eu queria compartilhar aqui com você hoje. Dá uma olhada. Observa só. 1 Crônicas 29, versículo 3, aqui ele fala. Eu grifei aqui a parte. Pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus. Além de tudo que eu já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 145 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo. Ou seja, Davi aqui ele foi muito grandioso, foi muito generoso. Ele foi bem específico, né, aqui das riquezas deles. Então eu fiquei me perguntando, pô, ele teria outras riquezas? E sim, Davi, ele, além dessas riquezas que ele já deu do próprio bolso dele, ele deu dinheiro público, ele deu dinheiro do reino, né? Que o pessoal arrecadava dinheiro, então ele também deu dinheiro do palácio dele e também dinheiro das contas públicas do próprio Davi. Então ele foi generoso a esse ponto. Então sim, ele investiu dinheiro tanto público do reinado, né, como suas riquezas pessoais. E eu queria deixar para você aqui que quem ama a Deus de verdade não cumpre obrigações, ele se entrega voluntariamente. Às vezes a gente vê princípios ali na Bíblia, direcionamentos, diretrizes, as tábuas, né, as 10 tábuas que Deus deixou, as regras que ele deixou pra gente. E a gente pensa, nossa, são muitas obrigações, são muitas regras, isso é muito difícil. Sendo que quando a gente entende que Deus já fez por nós e assim por causa disso a gente faz por outras pessoas, as coisas fluem muito mais fácil. Deus ele já deu o seu Filho amado por nós, que já se sacrificou por nós, já perdoou nossos pecados. Além disso, Deus já deu o seu Espírito Santo para poder habitar em nós, nos ajudar no dia a dia, que é o Consolador, que é o Direcionador, que é o Espírito Santo. Ele habita em nós. Só que a gente precisa ser cheio dele todos os dias. A gente pode ter a marca dele, pode ter o Espírito Santo, mas você pode ter um nível 1 ali de ser cheio dele. A gente precisa se renovar dele, encher até a borda, até transbordar do Espírito Santo todos os dias. Então, e a unção dele tem que se renovar sobre nossas vidas todos os dias. Então, como eu estava falando, não é por obrigação que a gente faz isso, a gente precisa fazer de coração, voluntariamente. É diferente de quando você faz algo que é obrigado. Eu vou fazer porque é obrigação. Eu vou trabalhar porque eu sou obrigado a trabalhar. Me pagam para trabalhar. É diferente. Quando a gente tem um coração contrito, um coração que está direcionado para o Senhor, direcionado para Deus, e a gente já sabe que Ele já fez por nós sacrifício, Ele já deu o Espírito Santo, que Ele ainda ajuda nós no dia a dia, Ele ainda nos ouve, Ele ainda fala com nós no dia a dia, as coisas fluem muito mais fácil. Quando a gente percebe, experiencia, sente a presença do Espírito Santo no nosso dia a dia, nas decisões, nos livramentos que Ele nos dá, aí as coisas fluem muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque no que eu percebo já, eu percebo que Deus já fez por mim muitas coisas, eu sou muito grato a Ele, e por amor a Ele, é muito mais simples seguir o que Ele fala. É muito mais simples fazer o que Ele pede. É muito mais simples ser generoso. Porque eu entendo que não é por obrigação, eu entendo que ele já me deu de presente muitas coisas, ele já me deu um relacionamento, ele já me deu um trabalho, ele já me deu prosperidade. E por ele já me dar muitas coisas, sou muito grato a ele. Assim eu faço para outras pessoas, assim como ele já me deu amor, assim eu dou amor para outras pessoas. Esse é o evangelho da graça. Assim como Deus já me perdoou, assim eu perdoo outras pessoas. A gente já foi perdoado. O preço já foi pago lá na cruz. Entende? Então, por causa disso, porque esse é o princípio. Porque ele já nos deu, a gente tem que dar para os nossos irmãos. Então, ele fala para a gente amar os nossos irmãos como nós mesmos. E como a gente ama a Deus, Deus já nos ama, a gente precisa amar os nossos próximos. Então, Davi aqui, ele se entrega, ele
oferta a Deus voluntariamente. E ele ofertou, anotei aqui do lado, 145 toneladas de ouro puro e 235 de prata. Isso só do bolso dele, sem contar o que ele já ofertou do dinheiro público, do dinheiro do reinado, do reino dele. Ele investiu na construção do reino. Ele investiu na construção do templo, né, que hoje algumas pessoas chamam de igreja, que é o espaço físico, que é o templo. Que algumas religiões são catedral, templo. É o local físico onde as pessoas se reúnem para buscar a presença de Deus. Então, eu queria deixar um princípio para você aqui, que no reino de Deus a gente não dá o mínimo, ou o resto, ou o que sobrou. A gente dá para Deus, Davi ele estava mostrando para a gente que ele dava o que Deus merece, que é excelência. O princípio que a Bíblia inteira relata é o princípio da primeira parte, do bolo ali, do bolo que é o bolo de honra. A primeira fatia do bolo que a gente dá para uma pessoa muito importante. E essa fatia é o que a gente dá para Deus. No exemplo, né? Claro. Então, por exemplo, na vida real, o primeiro momento do meu dia eu vou dar para Deus. A primeira parte do que eu ganho, vou dar para Deus. Então, sempre a gente bota o princípio de primeiro Deus, o resto vem depois. E não o resto primeiro, depois Deus. Não é primeiro trabalho, depois Deus. Não é primeiro relacionamento, depois Deus. Não é primeiro empresa, depois Deus. Não é primeiro família, depois Deus. É primeiro Deus, o resto vem depois. Deus, o resto vem depois. Deus, família. E aí o resto vem como consequência depois. Mas Deus tem que estar no primeiro tópico. Deus tem que estar na prioridade. É a primícia, Deus é a primícia. A primeira coisa que tem que fazer é Deus. É Jesus, é relacionamento com Ele. O resto é besteira. É menos prioritário do que Deus. Porque a gente sabe que de Deus, Ele vai dar tudo que a gente precisa. Ele vai nos dar a paz que a gente precisa, vai nos dar o direcionamento que a gente precisa, vai nos dar o relacionamento que a gente precisa, vai nos conectar com pessoas que a gente precisa, vai liberar perdão sobre nossas vidas, vai nos dar sabedoria, discernimento do alto, se a gente precisar. Porque aqui no capítulo anterior, que eu gravei um vídeo sobre, Deus ele já deu entendimento por osmose para entender projetos e construções que ele não fazia ideia. Aqui, ó, no 28, verso 19, disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Ou seja, Davi ele não sabia de nada, não fazia ideia do que era isso, e Deus baixou nele, e do nada ele teve inspiração para sair desenhando tudo. E Deus ainda deu entendimento para executar os projetos, não só para escrever, mas para executar, para direcionar, para liderar o pessoal para isso. Então eu queria dizer para você que isso ensina o quê? Que dá o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa força, o melhor dos nossos dons, o melhor do nosso coração para Deus. Ele nos chama para isso. Ele nos chama para ser servos dele, para ser mordomos dele, para sermos jardineiros dele, para sermos bons garçons, alguém que é bom em servir ao próximo, alguém que é bom em servir a Deus. Sabe? Tá pegando o que eu tô falando? Tá fazendo sentido para você? No versículo 5 ele fala aqui, cadê? Versículo 5, 29. Aí Davi pergunta: agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Em outras versões diz: quem está disposto a se consagrar ao Senhor, a servir ao Senhor, a ofertar ao Senhor. E Davi aqui ele quer dizer que, cara, eu tô me entregando. E aí, quem é que vai comigo? Você vai comigo? Bora, eu tô ofertando aqui, eu tô me entregando de coração ao Senhor. Você vai vir comigo? Ele sendo líder. Líder é isso, líder é quem vai na frente, é quem tá na ponta, é quem tá o primeiro da guerra. Eu tô indo, tu vai comigo? Bora? Eu já tô indo, tu vai ou vai ficar? É isso, líder é isso, é o líder que dá direcionamento, que vai na frente e o resto tem que ir atrás. E esse texto fala muito com quem Deus está chamando para servir, liderar, interceder, se consagrar ou se envolver mais no reino, na igreja. E isso aqui falou muito forte comigo. Quando eu estava lendo aqui, anotando
Nossa, eu fiquei muito emocionado. Eu comecei a chorar, falei, cara, Deus é incrível. Deus fala no meu coração, Ele tá me chamando. Ele me chama para interceder, Ele me chama para servir, Ele me chama para ser generoso, Ele me chama para amar o próximo, Ele me chama para dar uma palavra, para espalhar o evangelho. E é exatamente por isso que eu tô abrindo esse canal no YouTube. Porque se não fosse por isso, provavelmente eu nem teria aberto. Porque Deus está me chamando. Ele me chama para ser um comunicador dele. Ele me chama para espalhar a tua palavra. Ele me chama para ser cheio da tua presença. Então, quanto mais relacionamento com Deus você tem, mais Ele vai te entregando dons, mais Ele vai te dando direcionamento, mais Ele vai te capacitando, mais Ele vai te treinando. Isso acontece comigo. Isso pode acontecer com você. Isso vai acontecer com você. Só precisa ter relacionamento com Deus. Buscar mais a palavra dEle. Buscar mais a presença dEle. Orar mais, clamar mais. Ter frequência de oração. Ter consistência. Não somente muita intensidade um dia e o resto do mês esquecer. Você precisa ter o seu momento todos os dias. Nem que seja um pouquinho. 10, 15, 30 minutos, 40 minutos. O tempo que for necessário. Mas de preferência que seja a primícia, a primeira parte do dia. Acorda mais cedo. Levanta mais cedo. Organize um tempinho ali antes do seu trabalho. Porque Deus Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo. Ele tem uma mensagem para o seu coração, Ele tem um plano para o seu coração. Tá? E essa parte aqui de servir que eu falei, é literalmente Deus dizendo, eu já te dei dons, já te dei chamado, já te dei direção, e agora, está disposto a se entregar de verdade para mim? Está disposto a dar tudo que você tem? E aí? Isso aqui falou muito comigo, isso me emocionou muito quando eu estava lendo ali. Deus falando, cara, eu já te dei dons, já te dei chamado, já te dei direção, já te dei pessoas, já te dei propósito, te dei ferramentas. Te prosperei. E aí, o que você precisa mais? Bora, você está disposto a se entregar por mim ou não? Vamos, eu preciso de você no reino. Você é importante. Você tem uma mensagem. Você precisa abrir sua boca. Você tem coragem, você tem que buscar a ousadia. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para ter a coragem, a ousadia, a intrepidez. Para ter a palavra na língua da sua boca do que falar. Faz sentido ou não faz? Deus está falando comigo, Deus está falando com você também. Eu acredito muito que essa mensagem não é só para mim. Ele não falou só comigo. Eu acho que vai ter dezenas, centenas, milhares de pessoas que essa mensagem vai chegar no seu coração também. E se for da tua vontade, comenta aqui embaixo que é para você. Comenta aqui embaixo se eu falei com você. Logo depois de um texto, eu tô vendo tudo aqui, tá? Que eu anotei tudo aqui para poder falar. Logo depois de um texto, Davi, ele faz uma oração. Dentro dessa oração ele diz, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Cadê? Versículo 29, versículo 11. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Ou seja, é de Deus, é de Jesus. Versículo 12. A riqueza e a honra vêm de ti. E ele fala, Davi, que ele entendia o princípio da mordomia. O que é ser mordomo? A gente entende que tudo que vem de nós, vem de Deus, né? Ele nos deu a prosperidade, ele nos deu as riquezas, aqui principalmente a questão da riqueza de Davi, né? E ele entende que tudo vem de Deus, tudo vem dele. Tudo que tem nos céus, na terra é de Deus, as riquezas, a honra, a prosperidade vem dele. E por isso ele entende que tudo tem que voltar para ele, tudo tem que ser investido no reino de Deus, investido nas pessoas, investido na obra dele. Isso está ficando claro para você? É pela graça. Deus já nos deu, por sua infinita bondade, Ele nos dá, e Ele espera pelo nosso coração, que está nele, a gente faça boas obras. A gente devolva investindo no reino dele, devolva investindo nas pessoas, devolva investindo no mais pobre, devolva investindo na órfã, no órfão, na viúva. Tá? Ele entendeu esse princípio. O princípio da mordomia, do administrador, do jardineiro é esse. Eu entendo que tudo é de Deus. Eu estou aqui para administrar o que Ele já me deu. Eu estou aqui para fazer a boa obra, o bom uso do que Ele já me deu. O bom uso, reinvestir, capacitar as pessoas certas, investir no reino de Deus, fazer a palavra dele ser conhecida, fazer o nome dele ser glorificado aqui na terra,
através de nossas obras. E Davi, ele entendia a sua insignificância e a sua gratidão com Deus por fazer parte da obra dele. Olha só, versículo 14. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Ele e também o povo dele doaram muito, ofertaram muito para construir o templo dele, do Senhor, o templo do Senhor. E aí eu vejo aqui uma enorme insignificância. Pô, cara, quem sou eu, velho? Deus, eu fui capaz de ajudar na obra de Deus, velho. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que gratidão que eu tenho por isso. E aí que ele fala também, para que pudessem contribuir tão generosamente como fizemos. Ou seja, ele tem uma gratidão também. Ele percebe a sua insignificância diante de ajudar alguém, um Deus que é tão grande. E também sua gratidão, tipo, caraca, eu tô fazendo parte dessa obra aqui também. Eu tô fazendo parte do reino de Deus. Eu tô fazendo parte da eternidade. Que coisa maravilhosa. Versículo 14. Cadê? Versículo 14. Logo depois ele fala, tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Não tem sentido. Olha só, tudo que vem de Deus, a gente só apenas deu o que ele já fluiu pra gente. O reino de Deus tem que ser como um fluido rio. Deus desce sobre nós o teu rio e a gente tem fluido sobre outras pessoas. Essa é a graça do Evangelho, essa é a graça de Deus. Então, esse também é o princípio do dízimo, né? Assim como Deus já fluiu sobre nós o teu rio, fluiu sobre nós a tua graça, a tua bondade, nos prosperou, a gente paga a primícia do que eu já estava falando no início, a primícia, a primeira parte, a parte de honra dos nossos recursos. 10% da primeira parte que Deus nos deu e a gente fica com 90% do que Ele nos deu. 90%, a gente não tinha nada, a gente tinha 0%, agora a gente tem 90% de tudo que Deus nos deu, a gente só devolve para Ele 10%. Mas se o seu coração for generoso, você vai ofertar uma vida a outra pessoa, vai investir seu tempo, vai investir seus recursos, vai abençoar outras famílias, outras pessoas, abençoar o propósito de Deus para a sua vida, para a vida delas. Tá? No versículo 16, ele fala aqui, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que somos meu coração e que te agradas com a integridade. Então, confirmando tudo que eu já falei, Davi ele entendia. Ele entendia que essa oferta que ele fez nada mais é do que sinal de confiança, sinal de rendição, sinal de dependência do Senhor. A coisa mais importante naquele momento era construir um templo do Senhor, que o Senhor já tinha colocado esse projeto no coração de Davi. E aí, por causa disso, ele ofertou o que ele podia, ele ofertou com generosidade, ele ofertou com gratidão. E todo o povo dele, junto com ele, ficou feliz por causa disso, por causa de construir a obra do Senhor. Isso não vai fazer falta para ele, porque ele confia num Deus que é todo-poderoso, que é provedor. Mesmo que ele tivesse doado tudo, o Senhor devolveria 10, 100 vezes mais. Porque o Senhor está com ele. O Senhor estava com Davi. Então, quem confia realmente no Senhor, confia que Ele vai prover sempre. Vai prover ontem, hoje, vai prover sempre. Sobre nossas vidas, sobre nossas casas. E é essa palavra que você precisa se apegar. Confie no Senhor a todo tempo. Dependa do Senhor a todo tempo. Porque o Senhor é bom. E aqui Davi ele mostra que o coração dele estava no Senhor, não estava nas riquezas, não estava no dinheiro. Ele não era dependente do que ele tinha. Ele não era avarento, não era ganancioso. Ele era muito rico, mas ele era abençoado. Ele era muito rico, mas ele dependia do Senhor. Ele era muito rico, mas dependia, confiava no Senhor. Eu espero que você confie também no Senhor. Espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração, que você possa depender do Senhor. Que você possa ser enormemente engrandecido, próspero, abençoado pelo Senhor, íntegro, honesto. Você também receba dessa bênção aqui que Davi tinha, que você confie no Senhor. E assim como eu peço, que você também peça, que seja um bom mordomo, que seja um bom servo,
Seja um bom jardineiro, um bom administrador, um bom garçom. Você tenha sabedoria, tenha conhecimento, tenha discernimento do alto para administrar tudo que você faz, todos os seus negócios, todos os seus relacionamentos, tá? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te vejo no próximo vídeo.